Boa noite a todos. Meu nome é Adriana, sou farmacêutica, trabalho na Coordenação Estadual de Segurança do Paciente e Controle de Infecção da Secretaria de Estado da Saúde. É que nós damos início hoje no terceiro dia de palestras, de ciclo de palestras em comemoração ao Dia Mundial de Segurança do Paciente. E esse ano que está com um tema muito atual, muito importante, né, que é a segurança do trabalhador, uma importância para a segurança do paciente. Esse ano que a gente está nesse momento tão difícil de enfrentamento à pandemia pela Covid-19, né, de novos desafios, de vários riscos, e a Organização Mundial de Saúde trouxe, né, esse tema tão atual e tão importante, né, para nós. E hoje nós teremos duas palestras muito importantes. Uma com o tema A Importância do SUS para a Sociedade Brasileira durante a Pandemia e Gerenciando a Crise com Responsabilidade à Vida. Sejam todos bem-vindos, aproveitem bastante. Boa noite aos expositores, boa noite, doutora Jaqueline, boa noite, doutor Raimundo. Passo a palavra para você, doutor Raimundo. Obrigado, Adriana. Boa noite para vocês. Boa noite, doutora Jaqueline. Boa noite, Guilhermo, Stefan. É uma grande satisfação estar aqui com vocês mais uma vez e entendendo que nesse momento de pandemia, o resgate da boa medicina, da boa saúde, ela acaba acontecendo e nada melhor do que duas especialidades que estão vivendo esse momento. A infectologia, representada pelo Dr. Guilherme, grande amigo, e a de família aqui, representado pelo Dr. Stefan. Vai ser uma noite muito agradável, em que a gente vai poder aprender com eles sobre essa dinâmica aí da condução e da reinvenção nesse momento de pandemia. Agradeço a todos pela disponibilidade do tempo e vamos aproveitar bastante aí esse momento. Doutora Jaqueline, fica à vontade. Boa noite a todos. Muito obrigada, doutor Guilherme, doutor Stefan, pela disponibilidade, pela disposição, né, em cooperar com esse trabalho conosco, nessa semana dedicada aos trabalhadores da saúde, nesse momento de pandemia, né, uma semana onde nós temos tratado basicamente da segurança dos trabalhadores, da integridade física, integridade mental, né, de processos, de gestão, e é com muita alegria que nós recebemos vocês hoje, né, a todos que estão participando, interagindo conosco, muito obrigada também. Sabemos que passaram um dia longo de trabalho e estão aqui, né, desde segunda-feira conosco também, muito obrigada. E hoje também, um pouco, né, do nosso tempo aqui, nós estamos dedicando, né, a homenagear o SUS, né, os trabalhadores do SUS. Então, vou passar a palavra para o doutor Guilherme, né, e desejo sucesso na fala e muito obrigada novamente pela presença. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao doutor Jaqueline o seu convite para participar desse evento. Adriana, pessoa muito importante na frente aí da qualidade de segurança dos pacientes, nossos pacientes. O doutor Raimundo, que é um amigo que trabalha com a gente em algumas instituições, mas mais do que isso, ele é um grande companheiro que eu conheço há muitos anos. Conheci na fase inicial da terapia intensiva, quando eu também era plantonista. Então, Raimundo, foi um prazer falar junto com você, por Stefan, que trabalho também sobre um projeto de PROAD SUS, e fico muito grato de poder compartilhar aqui mais um projeto do hospital, dividindo aqui com você também um pouquinho do projeto Todos pela Saúde, que a gente vai comentar também. Eu acho que foi muito feliz essa escolha, até mesmo do título do que eu vou palestrar hoje, a importância do SUS para a sociedade. A gente tem que lembrar que o SUS, ele foi uma conquista que a gente tem aí, a população brasileira tem nos últimos 30 anos, foi uma conquista que ela é garantida hoje pela Constituição. A Carta Magna fala que o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais de vida e da saúde, é garantido pela Constituição.
Então, há 30 anos, nós usufruímos de um sistema de saúde muito mais humano, onde a gente consegue realmente entregar a pessoas que não têm condições o mínimo de dignidade de atendimento à saúde. Se a gente for lembrar que antes de 88, parte da população que tinha direito à saúde eram pessoas que tinham emprego, lá do INAMPS, em torno de 25%, 30% da população no máximo, e um outro pequeno grupo de pessoas que eram atendidas nas santas casas, que faziam os trabalhos filantrópicos, gratuitos, associados à igreja, mas grande parte da população não tinha acesso à saúde. Então, a importância do SUS nesse contexto, nesses últimos 30 anos, ela é inegável. E hoje a gente fala de um país que tem em torno de 210 milhões de habitantes, onde aproximadamente 150, 160 milhões de pessoas são usuários exclusivos do SUS. Apenas em torno de 50 milhões têm plano de saúde, algum tipo de medicina suplementar, mas o resto, a grande maioria do país, a assistência à saúde veio advindo do SUS. Isso sem falar nas desigualdades regionais. Nós temos regiões do país que 95% das pessoas são usuários SUS. Ou seja, a importância do SUS é extrema. A gente tem que lembrar que o SUS é o maior projeto de transferência de renda do Brasil. É o maior programa social. O orçamento do SUS gira em torno de 120 bilhões de reais por ano. É um projeto social gigantesco e que traz consequências. Porque todas as vezes que a gente fala de investimento em saúde, é investimento em vida. Portanto, de fato, é investimento e não custo. Por isso, um projeto social de grande importância. A gente só tem que lembrar que tudo não é bênção, né? A gente também tem muitos problemas. O SUS é muito grande, o país é muito grande. E, principalmente, as dificuldades que a gente tem são relacionadas à parte do financiamento do SUS, né? A gente vê que a partir de 2016, com a emenda constitucional 95, onde estabeleceu um teto, um limite de gasto do SUS, isso foi congelado durante muitos anos. A gente pode viver momentos de retrocesso em relação à evolução de tudo o SUS. Mas eu falo muito que o SUS não foi feito para pessimistas, o SUS é para os otimistas. Para a gente trabalhar no SUS, nós temos que ter resiliência. Nós temos que ter paciência, nós temos que acreditar, nós temos que plantar uma semente, esperar ela crescer, florescer. E as pessoas que não têm paciência geralmente não conseguem trabalhar no SUS, aí eles vão para o privado. E é por isso que eu trabalho há tanto tempo no SUS, porque eu cativo dessa paciência e tenho sempre esperança de que o SUS realmente é um grande serviço de saúde. Recentemente eu estava numa palestra que perguntaram o seguinte: qual é o modelo de saúde mundial de exemplo para que a gente possa seguir? E o palestrante, uma pessoa muito sábia, falou: o melhor modelo mundial a se seguir é o nosso modelo. É o modelo do Brasil, é o modelo que dá certo. Porque a gente está falando do maior modelo de assistência gratuita do mundo. Mais de 150 milhões de pessoas têm acesso à saúde gratuita. E para regir tudo isso, para regir o SUS, né, existem os princípios fundamentais que garantem, né, a universalização do atendimento, a equidade, a integralidade. Ou seja, a gente esquece que o SUS começa lá na imunização das crianças que nascem, ao atendimento ambulatorial, a média complexidade, a alta complexidade, ao leito de UTI, ou até mesmo a reabilitação. E o SUS também é regido pelos seus princípios organizacionais, que também, de forma fantástica, cria redes de regionalização, de hierarquização, né, de níveis distintos, primários, secundários, terciários de atenção, que é descentralizado e também tem a participação popular. Uma grande conquista da nossa população e é um grande investimento que é feito todos os anos pelo governo do Brasil. Falando um pouquinho de Brasil, SUS Brasil,
A gente tem que lembrar que o Brasil é um país muito grande, tem aí 26 estados, 27 unidades federativas, com uma desigualdade enorme. Contextualizando um pouquinho da importância do SUS, da sua contribuição social, principalmente no enfrentamento da pandemia que a gente vive hoje, a gente vê que os dados do Brasil, tem uma relação de 2 leitos para cada 1.000 habitantes, mas essa relação ela não é igual. Região Sudeste, essa proporção é muito maior. A gente vai para a região Nordeste, Norte, proporção muito desigual. Em relação ao leite de terapia intensiva, que era a nossa grande preocupação no enfrentamento da pandemia, a Organização Mundial da Saúde determina que o ideal é que você tenha 1 a 3 leitos para cada 10.000 habitantes. O Brasil tinha em torno de 1,4 a cada 10.000 habitantes, mas com 2 problemas sérios. O primeiro, distribuição desigual, de novo, Sudeste, com uma proporção muito maior. E segundo, que esses 1,4 leitos a cada 10.000 habitantes, com taxa de ocupação maior do que 90%. Ou seja, qual seria a possibilidade de nós atendermos um contingente de pessoas que adoeceram ou que poderiam adoecer antes das tomadas de conduta em um sistema de saúde que já era um sistema de saúde extremamente estrangulado. Temos dificuldades, claro. Eu acho que, em relação ao SUS, o que a gente mais preza, o que a gente mais luta, é exatamente a tentativa do acesso universal à saúde de qualidade. As pessoas, às vezes, doutora Jaqueline, até têm acesso ao sistema de saúde. Vai na unidade básica de saúde, às vezes tem lá um atendimento, tem um médico lá que vai fazer o atendimento. Chega numa rede de atenção, numa UPA, tem médico lá que está atendendo. Mas esse médico fere princípios graves, por exemplo, da hierarquização, onde um doente chega com a dor no joelho, e ele imediatamente pede uma ressonância magnética. Sem que esse paciente tenha sido passado por uma consulta com ortopedista, sem que esse paciente tenha feito, de repente, um raio-x, um ultrassom. Então, esses princípios não são seguidos. E, nesse sentido, esse é um desafio enorme que nós temos que enfrentar. Então, essa medicina, que às vezes a população até tem acesso, muitas das vezes não é medicina de qualidade. Então, um dos grandes desafios é entregar uma medicina com acesso universal, mas de qualidade, e superar, principalmente, as desigualdades regionais. Isso que a gente já comentou. Existe um dado estatístico de que 33% das regionais de saúde do país não apresentam nenhum leito de internação para cada 100.000 habitantes. Isso é muita carência de assistência. Mas, mesmo assim, nós somos otimistas. E o SUS conseguiu, através da resiliência, conseguiu dar uma resposta surpreendente em relação à pandemia. E aqui eu começo, então, com uma frase até de Fernando Pessoa, que fala que nós esperávamos pelo melhor, mas nós nos preparamos para o pior. Quem é aqui que imaginava que, olhando lá na primeira quinzena de março, quando começou a chegar nos Estados Unidos, pelos casos, pela primeira quinzena de março, em que o pico subiu da pandemia, mas a gente já via lá, entre a primeira e segunda quinzena de março, na Europa, na Itália, está reduzindo o pico, isso vai passar. Quem imaginava que o Brasil iria estabelecer um platô e permanecer tantos meses com um número extremamente elevado de casos? Ninguém jamais imaginou isso. Então, tudo aquilo que se preveu não aconteceu. E mesmo assim, o SUS conseguiu, de forma heróica, dar uma resposta extremamente significativa a todos os problemas de enfrentamento da pandemia. Eu poderia citar aqui 3 aspectos distintos da importância e da contribuição social do SUS para o Brasil em relação à pandemia. Um deles foi a ampliação de leito, único e exclusivamente. Ampliar leito já foi uma grande contribuição. Mas ele passou também por... Olha, nunca foi visto a criação de tantos protocolos em tempos tão rápidos quanto aconteceu agora. Eu acho que a gente vai comentar daqui a pouco sobre a questão de inovações tecnológicas, de comunicação, de ferramentas de comunicação, da telemedicina. Tudo isso evoluiu de uma forma extremamente rápida.
E produção de conhecimentos. Produção de conhecimento, não só no Brasil, mas como no mundo, com a pandemia, também aconteceu numa velocidade extrema. E eu vou falar daqui a pouco a contribuição do SUS também na contribuição do ponto de vista dos entendimentos. Eu trago só um recorte aqui, que entre as duas pandemias, a pandemia de 2009 e a pandemia agora de 2020, o SUS reduziu o número de leitos. Olhem só, saiu de 460 mil leitos para em torno de 426 mil leitos. Existia sempre uma alegação de reestruturação das políticas de atenção básica de saúde, por isso a redução do número de leitos. Mas nós imaginávamos que essa redução, frente à pandemia, poderia ser uma catástrofe. E nesse sentido, então, uma série de ações foram desenvolvidas exatamente para que a gente pudesse, então, melhorar. E, do ponto de vista de UTI, o SUS conseguiu abrir em torno de 21 mil novos leitos de terapia intensiva. Ou seja, foi uma resposta extremamente importante. Os apoios a tudo isso, os apoios ao SUS, a gente também tem que trazer que foram muito importantes. Primeiro, os apoios sociais, a questão da solidariedade de empresas e de instituições que apoiaram muito a pandemia, apoiaram muito o SUS, e a gente vai trazer um pouquinho sobre isso também. Em segundo lugar, os apoios da Justiça também. O Conselho Nacional de Justiça publicou, lá em maio, uma nota técnica fantástica, uma nota técnica que trazia, de forma muito clara, como seria a forma de ampliação da rede de atenção à saúde. Nessa nota técnica, traz conceitos importantes como capacidade e demanda, o conceito de dano, o que é dano, né? Que é exatamente uma vulnerabilidade versus agressão. Esses conceitos todos foram, claro, subsidiados por equipes competentes da saúde que participaram, mas elas foram chanceladas pelo Superior Tribunal de Justiça, de forma que desse, então, uma liberdade muito maior para que as pessoas realmente, para que os gestores pudessem realizar uma gestão diferenciada na formação do SUS e ampliação de toda essa rede de atenção. Um capítulo que eu gostaria de falar em relação à parte de abertura dos hospitais de campanha, e que eu faço parte, eu entendo que o hospital de campanha ele faz parte do processo de assistência à saúde e segue um dos princípios fundamentais e organizacionais do SUS. Ele cumpre o papel na assistência à saúde, compondo o princípio fundamental, que é exatamente a integralidade, de atender o paciente em todos os aspectos, desde a sua fase inicial, lá de a promoção, a prevenção, o ensinar, o educar, políticas de educação, as propagandas que foram feitas, use máscara, até mesmo lá na frente, no auxílio de produção de vacinas, no auxílio da produção de testes, para que a gente pudesse, então, promover isolamento das famílias. Ou seja, eu acho que o papel e a contribuição que o SUS deu para a sociedade, ele é um papel imensurável. Voltando aqui para o agradecimento do ponto de vista dos profissionais da saúde, doutora Jaqueline, eu queria deixar muito claro que o maior desafio da ampliação de toda a rede de saúde, na verdade, nem foi a parte de estruturação física. Quando a gente vê, o Brasil abriu em torno de 108 hospitais de campanhas, que eram hospitais exclusivos. De fato, foi o aumento dos hospitais próprios, né? Cada hospital abriu novas alas, redirecionou, interrompeu cirurgias eletivas, ou seja, foi feita uma organização interna e, do ponto de vista de estratégia, que eu já vi muita senhora comentar de espaço, eu acho que o espaço foi um problema, mas ele conseguiu se resolver. Nosso maior desafio é exatamente a capacitação de profissionais. E por isso eu venho aqui valorizar essa atitude, a atitude de valorizarmos os profissionais de saúde. Sem eles, não adianta eu ter equipamento e ter espaço. É um tripé, mas é um tripé desproporcional, porque sem um profissional da saúde, a gente não faz nada. E o desafio era enorme. O desafio era enorme porque nós tínhamos uma ampliação de leito, um volume de pessoas que necessitavam realmente ser capacitadas. Ao mesmo tempo, pessoas que tinham preocupação que poderiam se contaminar suas familiares. E pessoas jovens,
fazendo levantamento aqui no nosso hospital, a grande maioria dos nossos colaboradores teve aqui o seu primeiro emprego. Foi aqui que eles desenvolveram as suas atividades como profissionais de saúde. E eu acredito que daqui, da experiência que eles adquiriram no Hospital de Saúde, eles merecem até mesmo um diploma de reconhecimento ao mérito de ter enfrentado uma pandemia com tanto louvor, com tanta percepção da importância do trabalho que estavam fazendo. Porque esse é um sentimento de que as pessoas tinham que ter a percepção de que o que eles estavam fazendo não era só pelo dinheiro. Que isso? Jamais. Ninguém trabalhou enfrentando a pandemia por dinheiro. Você imagina todos os dias você entrar numa unidade de terapia intensiva fechada com 20, nós temos unidade com 30 pacientes positivados, com a aerolização do ambiente. Essa pessoa entra ali pelo salário do plantão? Não. Definitivamente, a gente sabe que não é. E aqui já ficam os meus mais sinceros e eternos agradecimentos a toda a minha equipe e todos os profissionais de saúde que trabalharam de forma muito veemente enfrentando essa pandemia. Eu gostaria de falar um pouquinho da contribuição também do SUS, porque muita gente às vezes pensa que o SUS está ligado apenas à saúde, a um hospital, a uma atenção básica. Mas o SUS está presente nas nossas vidas muito mais do que a gente imagina. O SUS está presente, por exemplo, nas vigilâncias, está presente na Anvisa, nas vigilâncias sanitárias municipais, estaduais. Está presente nos órgãos de epidemiologia, o SUS está presente na vigilância, até mesmo nas vigilâncias ambientais, o SUS está presente. Ele está presente em tudo nas nossas vidas. E eu queria saudar a contribuição dos institutos de pesquisa, que também fazem parte do SUS. A Fiocruz, que desenvolveu áreas, não só para o desenvolvimento de vacina, como também desenvolveu áreas na produção de testes, para que a gente pudesse ampliar aí praticamente 45 mil testes RT-PCR por dia, numa perspectiva inicial, a gente conseguiu fazer 5, 6 mil testes por dia no Brasil todo, e uma única instituição passou a fazer 45 mil testes. Então, eu acho que o legado do SUS inteiro para a sociedade, e a gente volta ao título da apresentação, a importância do SUS para a sociedade brasileira durante a pandemia, eu acho que é de uma importância ímpar, e eu gostaria que todos fizessem uma reflexão do tamanho que foi a mobilização do SUS para conseguir dar todas essas entregas. Vou citar aqui um dos projetos que eu participo, que é o projeto Todos pela Saúde, numa participação do PROAD SUS, do Círio Libanês, que aproveitou o time de especialistas, o time LIM de emergências, que já estava na linha de frente, e com apoio do Itaú Unibanco, fez uma doação virtuosa de 1,2 bilhão de reais, que pudesse ser especificamente direcionado para a pandemia, e contou com a contribuição do Hospital Sírio-Libanês e do projeto PROAD exatamente para entregar recursos baseados em dados. Isso foi uma das partes mais importantes da contribuição do SUS. O SUS passou a entender qual era a realidade institucional dos hospitais da ponta. Nós fazíamos gestão no passado baseada em dado epidemiológico. Subiu o número de casos, reduziu o número de casos, e aí eu vou mandar mais respirador, menos respirador, baseado em dados epidemiológicos. Com esse projeto, nós passamos a ter conhecimentos específicos, dados de fator de utilização de respirador, de fator de utilização de monitor, fator de utilização de leite de terapia intensiva. Então, o dado passou a ser um dado muito mais coerente, para que eu pudesse aplicar o recurso especificamente para aquelas unidades que estavam precisando. E tudo isso, gente, é SUS. Tudo isso faz parte de um projeto de melhoria, de levar atenção e saúde, que é garantido pela Constituição para a ponta, para a população. Eu acho que a minha contribuição para essa palestra era essa. Eu gostaria de agradecer extremamente a doutora Jaqueline, porque a gente fica emocionado de poder falar do SUS
para trabalhadores do SUS. Nós ficamos assim, eu como gestor, e como a gente comentou agora há pouco, jovem gestor, mas como gestor, eu me aproximo muito da minha equipe exatamente por perceber que é através dos recursos humanos, é através da participação em grupo que a gente consegue fazer realmente um SUS e uma entrega diferencial. Passo a palavra para a senhora, doutora. Nossa, é emocionante, né, ouvir de você, de vocês, né, porque você é porta-voz de todos, né, então, assim, é emocionante. E é o mesmo sentimento que eu tenho, né. Eu sou servidora pública, doutor Guilherme, e a gente fica emocionado, né, da gente, assim, nos momentos de crise, quando a gente consegue dar uma resposta para alguém, né. Então, eu entendo exatamente a emoção das suas palavras, porque eu sinto a mesma coisa, que mesmo com todas as dificuldades, adversidades, as barreiras que eu enfrento, a nossa equipe enfrenta, quando a gente consegue alcançar um trabalhador, né, e deixar algo de bem e bom com ele, isso nos traz uma alegria muito grande, né, e justifica todos os nossos esforços, né, toda a nossa doação, né. Então, o senhor assim, homenageou de forma brilhante, né, os trabalhadores do SUS, o SUS, né, nós somos, eu vou falar abertamente, eu sou uma defensora do SUS. Eu defendo, né, eu sou uma defensora do SUS. O pessoal fala assim, ah, não, mas você interditou tal lugar, você fez isso, você está aí ajudando a iniciativa privada a tomar tudo de uma vez. Eu falei, muito pelo contrário, eu sou do controle, é para que o SUS funcione bem, eu defendo o SUS. Eu sei, nós vivemos num país, né, doutor Guilherme, onde as pessoas, nós vivemos num país pobre. Olha a renda per capita do trabalhador brasileiro. Né? Isso o bem falou. Só 50 milhões aí em torno disso tem condições de pagar a iniciativa privada. Né? Mais de centenas de milhões de habitantes aí dependem do SUS. Né? Então, é um projeto maravilhoso, né? E que eu e muita gente aqui defende, né, com o coração, acredita nele. E nós combatemos a corrupção, e agora eu vou falar da má gestão, da ineficiência pública, né? Porque, infelizmente, o SUS muitas vezes é usado, né, por pessoas perversas, imorais, e por aí vai, né? Porque todo o bem que o desenho do SUS, ele é maravilhoso, a construção dele é maravilhosa. Agora, o senhor bem disse, é um desenvolvimento, né? Está sendo trabalhado, né, para melhorar e prestar o serviço para o qual ele foi desenhado, né, pelas pessoas que o idealizaram, né, que são pessoas muito sérias. A gente conhece a história do SUS, né, a origem de tudo, né? Então, a Auditoria Fiscal do Trabalho e os órgãos de controle, né, o nosso papel é combater a corrupção, é combater a ineficiência pública, né, é cobrar dos governantes para que invistam nos órgãos de controle, né, que a sociedade cobre dos órgãos de controle, do Ministério Público e do Judiciário, né, respeito ao SUS, né, e aos trabalhadores do SUS. Né. É muito triste. Igual eu que percorro aí os municípios, né, fazendo auditorias, né, não só na capital, mas também nossa equipe no interior, a gente vê das instalações elétricas, das instalações sanitárias, de falta, né, nessa pandemia, né, doutor, todo mundo falando, olha, você tem que lavar mais as mãos, você tem que fazer isso, fazer aquilo, mas eu não tenho água, eu não tenho torneira. Doutor Guilherme, eu cheguei a receber 15, 20 ligações por dia, em fevereiro, março, abril, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, né, dos trabalhadores do SUS. Né? E nós não temos resposta, não temos, assim, uma varinha mágica, né, para apontar e corrigir, né, e entregar, né, tudo que a pessoa precisa. Então, o pessoal foi para o sacrifício mesmo. Então, uma lição, né, doutor Raimundo, doutora Adriana, dessa pandemia, é o combate à ineficiência e à corrupção. Os órgãos, a gente tem que melhorar isso. Isso eu estou falando em termos das autoridades, né, todas elas, na esfera municipal, estadual, federal,
né, de todos os órgãos. A gente tem que melhorar o controle, tem que acabar com essa de ficar com interferência política em cima de fiscais daquilo outro. Não, não, não. Né? A gestão pública, né? A gestão tem que operar bem, inclusive dentro dos órgãos de controle, com a capacitação, né, doutor Guilherme, também fiscais preparados, capacitados, né, auditores preparados para entender o que está sendo feito, né? Veja bem, nossa equipe trabalha de uma maneira consciente e responsável, E usamos o expediente do RIT, né, do Regulamento da Inspeção do Trabalho, que são os especialistas. Então, eu não uso achismo, impressões, eu trabalho em cima de fatos e evidências, né? E é assim que os auditores, os fiscais têm que trabalhar. E fazendo também análise de cenário, o contexto. E tem situações também que nós temos que enfrentar, que é essa questão do combate à corrupção. Tem que falar sobre isso abertamente, né? A gente tem que falar sobre que há muito desvio de verba. Infelizmente, nessa pandemia, fizeram sim muita coisa errada, tá? Não é novidade para ninguém. Compraram mal ou deixaram de comprar, devolveram o dinheiro que era para a Covid, porque não sabiam fazer uso do dinheiro, gestores despreparados. Mas como que eu vou comprar o EPI? Como que eu vou comprar? Não sei fazer isso, posso correr o risco com a corregedoria, com a fiscalização, vou ter problema com o Ministério Público, vou ter problema com... E deixou de fazer o dever de casa. Ao invés de procurar os órgãos de controle, né, doutor Raimundo? Vai no TCU, vai no TCE, tira dúvida, vai lá na Receita Federal, gente. Tem um de gente assim, ó. Se tem uma coisa que essa pandemia marcou também, foi essa solidariedade, a colaboração. Não teve uma pessoa que a gente, nas instituições, que a gente procurasse para dar um apoio técnico, um suporte para alguma coisa, que dissesse não. O doutor Guilherme está aqui porque ele sabe, eu pedi para ele, não foi uma vez só não. Né? E assim, nós temos que trabalhar. Então, essa colaboração, iniciativa, né, doutor Guilherme? Tem iniciativa para buscar as coisas. Não se acomodar com aquilo que é ruim, que está ruim. Se você tem uma insuficiência, uma necessidade, vá atrás de quem seja suficiente. Né? E construa, né? Prepare suas equipes. Nossa, doutor Guilherme, o que nós flagramos de locais sem núcleo de segurança do paciente, sem controle de infecção. Teve local assim que eles criaram um núcleo de infecção no mês de março. Quantos anos tem uma legislação do núcleo de segurança do paciente, do controle de infecção, para você criar agora? Uma equipe que você, para dar respostas nessa pandemia, tinha que ter um mínimo de maturidade. Um mínimo de maturidade. A equipe do HCamp é uma equipe nova, mas a Agir não é. Entendeu? Então, assim, veio todo com um know-how, né? De crer, de experiências, né? E plantou isso em toda a sua equipe, dando confiança para o seu grupo, que é um grupo jovem, né? Para enfrentar o medo, a insegurança. Vocês tinham retaguarda. Muitos hospitais que nós fiscalizamos não têm essa retaguarda. A ponto dos trabalhadores medo e pânico de usarem 2 máscaras, 3 luvas, não sei o quê, né, assim, colocando saco plástico. Muito triste, muito triste. Eu espero que esse momento que nós estamos passando, com tanto aprendizado, com tanta constatação e com tanta tragédia, porque o número de trabalhadores mortos na saúde no Brasil é um número assim absurdo, né? Que essas pessoas, né, que tudo isso que aconteceu sirva, né, para a gente aprender o que precisamos desenvolver, enxergar os erros, passar pelas tragédias, né, identificar os riscos e começar a trabalhar em cima disso para que, se eventualmente passarmos por isso de novo, não com tanto sofrimento e dor, né? Então, muito obrigada, doutor Guilherme, pelas suas palavras, viu? Fiquei emocionada, né? Acho que todos aqui. E parabéns para a sua equipe, né? E para todo o sistema, né? Muito obrigada. Doutor Raimundo? O Guilherme foi falando e eu fui voltando ali para a minha 8ª série, viu, Guilherme? E lembrei do livro de Euclides da Cunha, Sertões,
que ele dizia que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, e parafraseando, tem que dizer que o SUS é, antes de tudo, um forte. Porque nessa desfragmentação que é o país, nesse grupo que tem dado conta do recado de maneira surpreendente, e antes de tudo devemos reconhecer aí a ação dessas pessoas, de todos vocês que estão aqui e lidam na linha de frente aí do combate à pandemia. Como vem acontecendo, exigiu aquilo que a gente nem imaginava que seríamos capazes de fazer. Guilherme falando, e foi aparecendo aqui na minha tela várias pessoas que nós já conhecemos, que faz parte do nosso dia a dia e, de certo modo, nos influenciam, e nós as influenciamos também, entendendo que, assim como você é mobilizador de pessoas, situações como essa aqui mobilizam esse sentimento, que é o sentimento de gratidão, que é o sentimento de colaboração e é o sentimento de reconhecimento que a gente tem que ter frente às conquistas e vitórias que estamos conquistando, estamos tendo a oportunidade de desenvolver nesse período de pandemia. Você trouxe aquela alma que foi possivelmente a idealização do SUS, que é a oportunidade de cuidar dos outros de maneira universal. Agradeço muito aí por toda a emoção que você trouxe, e quem te conhece sabe que isso é típico e são palavras que vêm de alma e do grande coração que você tem. Tenho certeza absoluta que os seus liderados têm uma grande sorte, e esse eu acho que é um grande legado que a gente precisa compartilhar com todos esses 246 municípios do estado. Parabéns. E espero que você seja capaz de ter transmitido, e tenho certeza que sim, essa grande corresponsabilização e esse sentimento que a gestão precisa ter frente a um nobre cuidado que é acompanhar as outras pessoas e nesse momento conseguir dispensar carinho e acolhimentos adequados para todos esses pacientes aí durante a pandemia. Muito obrigado e parabéns. Adriana. Parabéns, doutor Guilherme, pela palestra, pela excelente fala. Realmente, quando você começou a falar do SUS, a gente volta no tempo, né? Se vê lá na história a importância realmente do SUS, esse grande desafio que é o SUS, né? E o quanto ele é bonito, né? A gente tem que realmente valorizar o SUS. Ele é de todos, né? A maioria das pessoas, eu acho que não tem consciência realmente do que é o SUS, né? Que ele está realmente em tudo, né? Ele está no produto que eu vou lá no supermercado, que eu escolho lá na prateleira, então o SUS está ali, né? Ele está ali no trânsito, ele está dentro do serviço de saúde, então ele está em várias esferas, né? Só falta mesmo todos entenderem o porquê que ele está ali, né? E voltando um pouquinho assim do que é a segurança do paciente, né, no SUS, a segurança do paciente no SUS aqui no Brasil, ela começou mesmo a ser estabelecida em 2013, né, com a instituição do Programa Nacional de Segurança do Paciente. E aí, desde então, diversas ações, né, têm sido feitas, tanto pela Anvisa quanto pelos outros órgãos, né, internacionais e nacionais, Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, em diversas ações realmente preocupadas com cuidados, protocolos, né? E a pandemia agora deixou tudo em evidência, né? A importância do SUS e de você ter essa segurança, né? Segurança para os trabalhadores, para o paciente, a importância de você ter protocolos definidos. A doutora Jaqueline colocou, né? A quantidade de hospitais hoje, né, que não tem núcleo, que é uma legislação relativamente
nova, mas é 2013, nós já temos aí 7 anos, né, que coloca que todos os serviços de saúde público, privados, filantrópicos, instituições militares, civis, de ensino e pesquisa, tem que ter um núcleo de segurança do paciente implantado e ali com várias ações, né, tem várias atribuições para esse núcleo, o cuidado realmente para o paciente e assim também cuidando dos trabalhadores, né? Quando eu conheci a doutora Jaqueline, a gente começou a falar, mas tudo que você cobra é também o que a gente cobra dentro do serviço de saúde, que a gente prega, que a gente ensina, e só que com focos diferentes, né? Ela sempre com o trabalhador, a gente pensando ali no paciente, mas não tem realmente como separar um do outro, né? E essa importância que a gente viu, realmente, que a pandemia trouxe, a importância do SUS. Foram ampliados, né, aqui em Goiás, muitos leitos, vários hospitais se reorganizando para atender, outros foram montados, né, igual o Hospital de Campanha lá em Águas Lindas, mas a maioria teve outros municípios também, né, Briara e assim vai, mas a maioria foram se reorganizar. E a gente espera que realmente esse legado, aliás, vai ficar, né, que diversos hospitais estão sendo regionalizados e as pessoas estão ganhando muito, né, assim, nesse ponto, né, o SUS está ganhando, e essa parte de qualificar, que todo mundo sai correndo atrás, foi colocado realmente muito aprendizado em tão pouco tempo, né, eu acho que muita gente correndo atrás de se qualificar. Infelizmente, aqui em Goiás, a gente ainda está muito aquém do esperado. Nós temos hoje cerca de 5.200 serviços de saúde, instituições de saúde que são elegíveis para ter o núcleo de segurança do paciente, de acordo com a RDC 36, e, no entanto, nós temos em torno de 550 apenas núcleos de segurança do paciente implantados e cadastrados na Anvisa. Então, a gente está muito aquém, realmente, do ideal, né? Mas é uma sementinha que está sendo plantada agora com a pandemia, diversos serviços, todos realmente estão vendo a importância, né, do núcleo de segurança do paciente, das ações. O núcleo hoje está responsável junto com as outras comissões, né, de estar qualificando as equipes, estar monitorando a questão dos EPIs, os protocolos. Então, hoje ficou bastante evidente a importância desses núcleos, dessas comissões dentro do serviço de saúde, né? Importante tanto para o trabalhador quanto para o paciente, né? Agradeço, foram ótimas as palavras, e agora eu convido o Dr. Stefan para a próxima palestra. Seja bem-vindo, Dr. Stefan, com você. Boa noite, Adriana. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite que foi feito através da doutora Jaqueline e do Dr. Raimundo para o nosso escritório de compromisso social, para que pudéssemos trazer um pouquinho o que os nossos projetos têm feito no contexto de combate à pandemia e apoio ao Sistema Único de Saúde. Projetos que, como você trouxe agora, Adriana, tiveram que se adaptar a uma realidade muito aguda e não previsível, né? A gente não sabia o impacto da pandemia que ocorreria no país, não havia muita métrica, indicador do que poderia acontecer com a gente, os projetos tiveram que se adaptar. E aí, aproveitando que tanto o Guilherme quanto o Raimundo fizeram aí colocações poéticas, eu tenho uma frase brilhante também de Euclides da Cunha, que é: ou a gente progride ou a gente retrocede, não existe estagnar, né? Então, diante de uma pandemia que praticamente inaugura aí o século XXI, como diria a professora Lilia Schwartz, de fato ela é o grande marco que encerra o século XX, inaugura o século XXI, eu acho que isso fica muito bem colocado. Existe uma outra poetisa que me marca muito, e a sua obra, que é Sofia de Mello Breiner, uma poetisa portuguesa que inclusive foi constituinte da nova Constituição Portuguesa,
que ela fala que nesses tempos nós somos poetas de páginas em branco, né? A gente, quando virar a página da nossa história, não sabe muito bem o que está reservado para a gente no pós-pandemia, mas efetivamente o que está reservado para a gente é o que a gente registrar, começar a registrar a partir de agora. E a felicidade, doutora Jaqueline, de nós comemorarmos não só no dia 17 de setembro, Dia Mundial da Segurança do Paciente, mas também no dia 19, a instituição, de fato, do Sistema Único de Saúde, uma das maiores experiências de saúde universal de todo o mundo, celebrado. Recentemente ocorreu a Conferência de Astana, que revisou e recontratou o compromisso da Conferência de Alma-Ata de oferecer saúde para todas e para todos, orientadas pela atenção primária. O SUS foi eleito como uma das 13 mais promissoras experiências, destacadamente estratégia de saúde da família, como forma de se oferecer saúde com equidade e com segurança para os seus usuários e para as suas usuárias. Acredito que o que a pandemia faz é descortinar para grandes setores sociais que não estavam sensibilizados ao SUS a existência desse sistema, mas para grande parte dos usuários e das usuárias e de nós, profissionais que sempre atuamos no SUS, esse SUS ele sempre foi muito claro, ele sempre foi muito presente. Nós tínhamos clareza do que esse sistema seria capaz e é capaz de fazer para proteger vidas, como o Dr. Guilherme coloca. Eu gostaria de fazer aqui, eu vou fazer um compartilhamento de uma apresentação, inclusive ela é retirada de uma apresentação que recentemente eu fiz em um dos cursos que nós oferecemos de informática em saúde, e eu acredito que ela se casa muito com o objetivo dessa conferência, que de fato é não só trazer as experiências que nós desenvolvemos em relação ao cuidado de pacientes utilizando ferramentas digitais, mas o que nós enxergamos que o cuidado digital e a necessidade desse desenvolvimento para o Sistema Único de Saúde, para de fato ele dar resposta tempestiva que as suas usuárias, os seus usuários e os seus profissionais necessitam nesse momento, mas com certeza também trazer aqui um pouco da nossa experiência em relação à rede, né? Não só o que a gente entende como desenvolvimento necessário para o SUS, mas o que a gente viu que esse SUS é capaz de fazer e tem feito com as redes de saúde da forma como elas estão estabelecidas. Muitas vezes frágeis, muitas vezes necessitando de apoio, muitas vezes necessitando de revisão, mas com certeza redes que não se furtaram ao compromisso aí épico, por assim dizer, né, que marca uma mudança de época de enfrentar uma pandemia como a Covid-19. A perspectiva que eu trago aqui, claro, como não poderia deixar de ser, e eu acho que esse foi o escopo do convite, é de alguém que está inserido em um PROAD SUS, em um projeto para o apoio e desenvolvimento institucional do SUS, que teve contato nesses últimos 3 anos com diversas redes das 5 regiões, nós estamos inseridos nas 5 regiões do país, tentando oferecer soluções digitais e cuidado através de telesaúde para usuárias e usuários nesse momento de pandemia, com a possibilidade de oferta de teleconsulta, mas desde antes, entrando em contato com solicitantes, com médicos, com profissionais que pisam aí nesse chão de fábrica, que é o Sistema Único de Saúde e Atenção Primária Brasileira, tentando ofertar cuidado e o melhor trânsito possível dos seus pacientes através do Sistema Único de Saúde. Se vocês forem ver, um bom projeto, assim, né? Isso é um pouco o que a Arouca dizia, né? Na verdade, quando a gente olha um bom plano, um bom projeto, o que tem solidez, é quando a gente percebe que tem uma interface muito grande com as necessidades concretas de uma comunidade ou de uma população e é perene, né? Os seus objetivos eles não se perdem. As entregas elas podem se modificar. O que a gente entrega enquanto projeto ele pode se modificar, mas se os seus objetivos e sua base ela é sólida, ela é perene e ela permanece ao longo do tempo, a gente percebe que é um projeto sólido. E aqui a gente vê quais são os nossos, inclusive, objetivos por nota técnica e por instituição do projeto Regula Mais Brasil, que são evitados deslocamentos e exposição de pacientes desnecessárias a procedimentos e a consultas. Isso é muito feliz quando o Dr. Guilherme traz aqui a experiência de pacientes que procuram a atenção primária muitas vezes,
com uma gonartrose, com uma dor em joelho, e já saem aí com uma prescrição de ressonância nuclear magnética, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter em expor o paciente, inclusive a tecnologia que a gente quer produzir desnecessariamente. Esse é um cuidado que se tem que ter quando a gente produz tecnologia. Reduzir filas de espera, de tempo para consulta. A gente sabe aí, doutora Jaqueline não deixa mentir, talvez esse daqui seja um dos pontos mais críticos de sistemas universais, não digo nem do SUS, todos os sistemas universais têm desafios para atender tempestivamente os seus pacientes que necessitam de contato com o cuidado especializado, e esse pode ser um dos momentos em que a gente mais agrava condições de pacientes ou faz pacientes que não deveriam ter esse contato com a saúde especializada ter, gerando iniquidade. Então, isso, quando a gente pensa do ponto de vista de segurança do paciente, é extremamente importante pensar a fila de espera. Aumentar a resolubilidade clínica da atenção primária, isso vai ser um desafio internacional até hoje, a gente discutir ainda mais no contexto de uma pandemia, quando a atenção primária ela teve a sua carga de doenças e a sua pressão assistencial não simplesmente aumentada pelos pacientes que ficaram em isolamento social sem a possibilidade de se deslocarem para a consulta presencial e tiveram seu quadro clínico agravado, mas, sobretudo, por pacientes que descompensaram ou que tiveram formas de adoecimento derivadas da Covid-19. Então, apoiar a resolubilidade da atenção primária e dar destaque para ela nesse momento, no contexto do Sistema Único de Saúde, é extremamente relevante. Não existe pensar a nossa página em branco, escrever aí os nossos versos da nossa poesia de página em branco, sem discutir o papel da atenção primária. Aprimorar o processo de regulação ambulatorial, de fato transformar essas filas em filas reguladas por um processo inteligente de decisão clínica orientada por risco e não simplesmente pela posição do paciente na fila, não é? Isso culturalmente, e aí mais uma herança da pandemia, né? Quando se discute quem é o paciente elegível para um leito de UTI num contexto de pandemia. A gente precisa trazer essa discussão, que é uma discussão aguda, por conta de pacientes graves que precisam de acesso tempestivo de cuidados intensivos, para entender que discutir filas para acesso a cuidado intensivo é da mesma gravidade que discutir filas para acesso de pacientes a cuidados especializados em outros níveis de atenção, e esse é um debate que o SUS trouxe, ficou claro aí para grande parte, talvez, de parcela populacional que não tinha acesso a esse debate e assume ele agora, e é importante que a gente mantenha, porque ele é orgânico em qualquer sistema universal. Fortalecer o uso de telesaúde, acho que se antes já não se pensava assim, agora é que não há espaço mesmo para não entender que o cuidado digital ele é central no contexto de uma pandemia, na prospecção de dados e entender o que de fato está ocorrendo em tempo real com aqueles pacientes e com aquelas comunidades, mas no contexto de tomada de decisão inteligente. Não há como não empregar o cuidado digital, monitoramento digital, teleorientação, teleconsultoria, teleconsulta de pacientes num SUS de tamanho continental para oferecer o cuidado que nós precisamos oferecer, não é? Até a própria doutora Jaqueline anteriormente falava, não existe mais como a gente fazer busca ativa de dados de paciente na mão, na ponta do lápis e no papel, e de fato não há. Tanto quanto não cabe mais espaço para a gente fazer registro de dado na ponta do lápis e no papel. O registro de dado, a produção de dado, a produção de cuidado precisa cada vez mais ocorrer de forma digital e segura para que nós possamos, de fato, fazer com que o SUS dê o passo de qualidade e de solidez que ele precisa dar em direção, não só à superação da pandemia, mas esse século XXI que a gente quer celebrar, né? Quer inaugurar. E aprimorar o acesso à rede de uma forma geral, não é? Quando a gente fala de acesso, quando a gente fala de regulação, muitas vezes a gente pensa em serviços, mas cada vez mais, e com certeza, mais uma vez, a pandemia de Covid-19 traz a importância do cuidado do paciente em redes, entender como a rede dialoga para oferecer o melhor cuidado para o paciente. A experiência de telesaúde, eu prometi à doutora Jaqueline que traria aqui para as senhoras e para os senhores, para a gente resgatar um pouco essas experiências, e é importante justamente entender isso, se o SUS nesse momento não estava preparado para oferecer soluções digitais como outros sistemas de saúde já haviam, um desenvolvimento maior de telemedicina, de telemonitoramento de pacientes,
coleta de sinais vitais à distância, até com ausculta cardíaca e pulmonar, não significa que o SUS não tenha uma trajetória, um histórico, um acúmulo importante de produção técnica e científica em relação ao emprego de telesaúde e de telemedicina. Talvez ali o grande projeto que se inaugura com isso é o programa Telesaúde Brasil Redes, muito proeminente nos estados do Rio Grande do Sul e do Amazonas, e aí creio que aqui quem acompanha um pouco da história de telesaúde, com certeza vai reconhecer os núcleos de telesaúde que produziam teleconsultoria e teleeducação nos grandes polos do nosso Amazonas, né, da Amazônia brasileira, aumentando o cuidado e a eficiência do cuidado que era ofertado e que é ofertado a esses pacientes. É claro que o projeto Regula Mais Brasil bebe muito dessa fonte, que é a experiência não só do Regula SUS, mas do Telesaúde Rio Grande do Sul, com a oferta não apenas de teleconsultoria e de educação continuada em saúde, mas avançando para a produção de regulação e de telediagnose. Então, imaginem vocês, isso é muito caro, e eu trago aqui em outro ponto da apresentação. Imaginem vocês com a pressão de carga de doenças crônicas não transmissíveis, principalmente derivadas de síndrome metabólica, como o diabetes, nós precisarmos colocar oftalmologistas altamente especializados para atenderem no SUS e terem as suas agendas comprometidas com optimetria ou com avaliação de acuidade visual, enquanto eu posso colocar um optimetrista para fazer esse exame e um oftalmologista em um outro local, enquanto segue com a sua rotina, ou enquanto tem outras atividades que o seu saber, o seu núcleo de saber duro é mais importante, pode laudar. Então, esse tipo de iniquidade, esse tipo de distorção é algo que a telemedicina pode produzir, que o telesaúde pode produzir, e que o emprego desse tipo de recurso é necessário e nós precisamos discutir, inclusive porque aumenta, ao contrário do que se diz, que isso aumentaria a insegurança do paciente de não ser visto presencialmente por um profissional médico especializado, muito pelo contrário, porque eu aumento a chance de um paciente que tem uma condição degenerativa em retina, uma retinopatia diabética, uma outra doença instalada, ter a sua consulta presencial que seja garantida com o oftalmologista, enquanto que aquele que precisa da optometria ou de uma avaliação para uso de lentes para correção de distúrbio refrativo, tem o seu acesso garantido também com uma maior interface da atenção primária, porque frequentemente o médico de família da ponta transcrevia a receita e se implicava mais no cuidado daquele paciente. Então, o uso da telemedicina e desses recursos digitais de telediagnose promovem uma transformação da rede, aumentando a segurança e a eficiência do sistema de uma forma mais tempestiva e de uma forma mais adequada para a universalidade e a equidade de saúde que nós queremos oferecer através do SUS. Outras experiências, como o núcleo de telesaúde, tanto do município do Recife, quanto da própria Federal de Pernambuco, que é um dos principais núcleos que tem pensado telesaúde e que promove esse debate, inclusive nas esferas dos órgãos de controle e das polícias científicas, tem experiências de acompanhamento desses pacientes também e oferta de algumas teleconsultas, como, por exemplo, em dermatologia, que de fato deixam claro, essa é uma realidade que o SUS já vinha produzindo, que a pandemia de Covid-19 deixa claro que ela é incontornável, nós precisamos nos apropriá-la delas, mas não nos apropriar de uma tecnologia no sentido de que a gente precisa avaliar ou pôr em xeque essa tecnologia, mas no sentido de fato de auditá-la e entender o alcance dela, porque o desfecho que ela tem produzido é muito positivo. Esse é um pouco o resgate do que a gente acumulou, que a gente tem de acúmulo de produção de cuidado digital e de telesaúde no país. Eu acho que a grande responsabilidade, esse eu acho que é um dos momentos mais importantes da apresentação e do que eu queria trazer, é que quando a gente pensa em sistemas de apoio para a tomada de decisão, e isso daqui é um registro que o professor Eugênio Vilaça faz e que eu acho que é fundamental para a gente enxergar aonde se inserem essas estratégias de cuidado, esses sistemas de apoio,
essas práticas de coleta de informação e dados e como elas podem oferecer suporte para as redes. Tudo isso que foi trazido aqui, da importância do telesaúde, como isso dialoga com a pandemia de Covid-19, o quanto a pandemia de Covid-19 torna esse cenário incontornável, o que nós queremos trazer aqui é justamente sistemas de apoio que aumentam a governança em saúde do que vem oferecendo através do Sistema Único de Saúde e que eles funcionam como uma malha que vai oferecer aí leito para que as linhas de cuidado aconteçam. Então, essa imagem que o professor Eugênio Vilaça Mendes publicou na sua última publicação junto do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, para mim, ela é um registro de cabeceira, é uma imagem que todos têm que ter em mente, porque, de fato, ela coloca o que é estruturante para o Sistema Único de Saúde. Nós precisamos de uma malha, de um tecido de apoio que aumente a governança do sistema de saúde através de tecnologia, através de instrumentos que atualizem a forma como nós enxergamos os dados e a forma de proteger o cuidado, para que as linhas de cuidado, desde a atenção primária até as referências para o cuidado daquele paciente, ocorram. Então, esse é o cenário que a telesaúde dentro do Sistema Único de Saúde e que o nosso projeto, dentro do nosso escritório de compromisso social, enxerga, né? Não só o nosso. Na verdade, como vocês veem aqui, essa rede de apoio, ela dialoga, por exemplo, o Guilherme aqui, que traz a questão do Todos pela Saúde, mas o próprio Raimundo, que traz a questão da filosofia Lean nas emergências. Todos esses sistemas de apoio aumentam a governança e eles permitem que as redes de atenção à saúde aconteçam. Por isso que a fala da doutora Jaqueline, para mim, ela é muito feliz. Aqui não existe uma competição ou uma tentativa de hospitais filantrópicos substituírem o que as redes ofertam ou gerar uma competição dentro do cenário do SUS. Nós nos enxergamos, através dos nossos projetos, como essa rede de apoio para que as linhas de cuidado aconteçam, para que a rede, para que o sistema único aconteça da forma mais eficiente possível. E isso daqui é central. Para mim, essa é a estratégia de cuidado central e que a gente precisa entender. A pandemia de Covid-19 em algum momento trouxe isso, mas é uma discussão inadiável dentro das redes de cuidado. O cuidado do paciente de maior risco, a estratégia de cuidado do paciente de maior risco, que é algo que os sistemas universais têm que incorporar, e quem fala isso não sou eu, é o Dr. Jeffrey Rose, que é um sanitarista inglês, que fez amplos estudos sobre estratégias de cuidado e a forma de abordagem de população, e ele tem esse livro, assim, lapidar a respeito de estratégias de cuidado e da estratégia que ele chama de estratégia de pacientes de alto risco, que é fazer com que o paciente navegue pelo sistema de saúde de alto risco, mas orientado pela prevenção quaternária. Não adianta a gente pensar só na estratégia de alto risco e não pensar na prevenção quaternária, que é, de fato, prevenir contato danoso de paciente com tecnologia e com cuidado. E isso, quando a gente tem dado e produz contato com o paciente e consegue enxergar o que a gente vem produzindo, a gente fortalece as redes e a orientação da rede pelo risco do paciente e fortalece esse cuidado preventivo quaternário para que o Sistema Único de Saúde possa produzir um cuidado melhor. Existe até uma descrição em literatura que muitas vezes, aqui se fez a discussão dos leitos de UTI, do acesso aos leitos, pasmem, muitas vezes o SUS preveniu danos muito mais por não ofertar acesso a hospitais terciários ou a tecnologia dura do que evitou danos, permitindo o contato tempestivo do paciente com tecnologias. Isso é muito claro e é registrado na literatura. As causas de morte por iatrogenia e as causas de morte por sobretratamento de pacientes que não precisam daquela intervenção dura, que não precisam, muitas vezes, nem daquela intervenção um pouco mais leve, como farmacológico. E aqui, né, daqui a pouco a gente inaugura o Outubro Rosa, o Novembro Azul, tem toda uma questão a respeito disso. Então, esse cuidado, numa semana em que se discute segurança do paciente, segurança do trabalhador e atualização da nossa agenda, esse precisa ser um dos nossos debates centrais dentro das redes de cuidado e a forma de utilizar telesaúde, telemonitoramento e todos os recursos digitais para efetivar o cuidado dos pacientes. Me encaminhando aqui para o final da apresentação, que eu gostaria de trazer para vocês é que essa discussão de redes, claro,
a gente não pode fazer uma discussão de redes descolada do que acontece nas localidades, não é? A gente sabe que, por uma opção histórica, o Sistema Único de Saúde optou pela sua descentralização administrativa, seguindo as orientações dos entes federativos, para que ele não significasse uma concentração de poder num período de transição de um regime para um regime democrático. Porém, a gente entende cada vez mais que as regiões de saúde, elas não se comportam como unidades federativas ou comunidades administrativas. As regiões de saúde, elas são mais complexas, e o trânsito dos pacientes e a ocupação dos pacientes dessas regiões, elas são mais complexas. E o próprio SUS, o seu próprio arcabouço legal prevê a regionalização das redes de atenção à saúde como um escopo efetivo e uma transição que é necessária. Isso é necessário, é inadiável esse debate para que nós possamos, de fato, aumentar a governabilidade desses pacientes, a governança da rede e o cuidado ofertado. E aqui trazendo para vocês que isso é tão importante que o próprio Ministério da Saúde lança a Rede Nacional de Dados em Saúde e o projeto Conect SUS como uma grande forma da gente tentar integrar mais esses sistemas de informação, e eu acho que eu encerro a minha apresentação aqui nessa realidade. De medicina e de telesaúde, nós falamos da responsabilidade que projetos como o PROAD SUS, como os escritórios de compromisso social, como os hospitais filantrópicos de excelência têm, e os atores que se somaram nesse momento, como Banco Itaú e esses outros que compõem o Todos pela Saúde, assumiram nesse momento de oferecer suporte para as redes. Nós falamos da necessidade da regionalização e de fortalecer as redes regionalizadas, mas um outro compromisso que nós temos que assumir para aumentar a segurança do paciente do que nós oferecemos enquanto SUS é a interoperabilidade e informatização de sistemas. Nós não podemos continuar com o sistema de saúde universal com sistemas fragmentados. Nós precisamos que essa informação dialogue, que a informação que seja lançada na ponta não seja enxergada só pelo profissional de saúde que vai executar o cuidado na outra ponta, no outro nível de atenção, mas que todo o sistema de vigilância de informação, sistema de segurança de informação, de regulação daquele paciente, enxergue aquela informação com segurança, para que a gente possa oferecer o melhor cuidado do paciente. E é isso um pouco que propõe a Rede Nacional de Dados em Saúde. Para vocês enxergarem, esse é um debate, vocês podem falar, esse é um debate, às vezes, megalomaníaco, de instituições do sudeste do país, que esse é um debate que todos os sistemas universais estão fazendo. Esse daqui é o plano plurianual, publicado o ano passado pelo NHS, está dentro do site do NICE, que é um Instituto de Cuidado em Excelência em Saúde do NHS, na Inglaterra, e 94% dos profissionais que atendem no nível terciário, do que seria o nível terciário em inglês, dizem que o cuidado deles seria melhor se eles tivessem uma interface maior com a atenção primária através de cuidados digitais. Tanto que a Inglaterra e o NHS assumiu como um compromisso desenvolver os seus médicos de família e atenção primária para que possa oferecer uma cobertura de 15% das suas agendas em teleconsulta e utilizar recursos digitais para o cuidado do paciente. Cuidado digital dessa forma atualiza a contratação da saúde como um direito universal e vai inscrevê-la no contexto do direito à acessibilidade, potencializa a coordenação de cuidado pelas redes de atenção à saúde, e a interoperabilidade desses sistemas vai fazer com que a gente consiga superar uma fragmentação que não é só da informação, mas uma fragmentação do cuidado ofertado pelas redes. Eu acho que era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço de novo a oportunidade que me foi dada através da doutora Jaqueline, do doutor Raimundo, que nos acionou, o convite que nos foi feito pelo doutor Cristiano, que é um infectologista que tem se inserido recentemente no nosso projeto e tem feito um trabalho incrível já em pouco tempo de Regula Mais Brasil conosco. Com certeza, ao Escritório de Compromisso Social do Hospital Sírio-Libanês, que tem essa visão estratégica, né? Eu acho que muito a gente fala de onde os nossos pés pisam, e se a gente pode trazer essa clareza aqui do que é estruturante para o SUS e para a segurança dos pacientes nesse momento, é muito por conta da clareza que a instituição tem do seu papel nesse momento, não é à toa que está aí junto com o Raimundo no Todos pela Saúde, o compartilhamento aí com o Guilhermo, que, enfim,
dirigir um hospital de campanha e estar à frente, né, de entregas como essa, para mim, sempre estar ao lado de colegas assim, é extremamente envaidecedor poder olhar na trajetória profissional e saber que a gente compartilhou esses momentos com colegas brilhantes como o Guilherme, que trouxeram essa contribuição, e fico à disposição de vocês para o que houver aí de dúvidas, de questões e de sugestões. Muito obrigado. Eu já vou levantando a mão. Doutor Stefano, parabéns, parabéns pela exposição, né? E aí eu vou começar do ponto de vista da segurança dos trabalhadores. O que a Auditoria Fiscal do Trabalho, desse período de pandemia, evidenciou, né? Muitas ameaças inclusive de morte de profissionais de saúde, né? Muita informação chegou, né, dos trabalhadores justamente pelo problema de comunicação. Né? E quando a gente ouve tudo isso que você falou, doutor Stefano, sobre a informatização dos sistemas, né, sobre uma nova visão estratégica, né, e o uso de todos os recursos tecnológicos aí disponíveis no momento, isso, para nós auditores do trabalho e toda a equipe de segurança que trabalha nos hospitais, a gente tem que enxergar como uma necessidade para colocar nos nossos programas de segurança, né? Porque se os pacientes, se a população tem uma resposta eficiente, rápida, tranquila, né, das suas necessidades, isso, ao evitar filas, por exemplo, olha quanta violência você deixou de gerar. Isso eu estou falando assim, o pior dos mundos, né? Mas é verdade, você deixa de gerar discussões na recepção, brigas, entendeu? Xingamentos, ameaças. A maioria dos hospitais não tem policiamento, nenhum tipo de vigilância armada. O pessoal trabalha no hospital, na maioria das vezes, desprotegido. Tanto que durante essa pandemia, pelo menos umas 3 vezes, eu falei para o doutor Ismael, ela precisa aumentar o policiamento nas instituições, porque realmente os profissionais de saúde estão sendo ameaçados, vão começar a ser ameaçados, porque eles não, pela falta de resposta rápida das necessidades, pela falta de dificuldade de comunicação, é uma pandemia, né? Acabou que esses trabalhadores ficaram mais ameaçados, mais expostos ainda, né? Você evita superlotação. Olha que problemão isso aí, né, Adriana? Para o controle de infecção, né? Você evita a aglomeração da instituição, porque por mais que você crie um protocolo de biocontrole satisfatório, tudo vai por água abaixo se o ambiente está superlotado. Se a regulação não consegue cumprir, né, com o papel dela de forma satisfatória, né? E aí, o bom disso tudo é que vai colocar em evidência também a falta de atuação das secretarias municipais de saúde com relação à assistência básica, né? Porque isso aqui coloca tudo em evidência, né? Dá clareza para as situações. E um pedido que eu faço para vocês, doutor Stefano, né, doutor Raimundo, que estão trabalhando nesse projeto, e pelas palavras, me parece que o doutor Guilherme também, é que essa informatização dos sistemas alcance também os trabalhadores, entendeu? A gente precisa monitorar o adoecimento mental dos profissionais de saúde. Nós estamos no Setembro Amarelo, já viram os dados de suicídio no setor? As informações, né? O CIDF, né? E aonde, né? Esse monitoramento todo, né? E as infecções, tudo mais, né? Então, assim, encontrar respostas satisfatórias para a população, fundamental. Mas ter uma visão estratégica também, para quem cuida dessa população, penso que é fundamental, né? Então, tentar desenvolver sistemas também nesse sentido, avaliação de treinamentos, de capacitação, porque pessoas qualificadas, treinadas, se acidentam menos, sofrem menos, né? E vamos falar de custo?
Já avaliaram os dados da FGV com relação ao erário, o que gera, né, os afastamentos, né, dos trabalhadores da saúde, de custo, né, ao erário e o adoecimento, o acidente do trabalho, né? Então, para as equipes de segurança que estão me ouvindo, é fundamental nós exigirmos nos nossos programas de segurança desenvolvimentos tecnológicos. Cobrar dos gestores esses desenvolvimentos tecnológicos. Aí o gestor vai falar para a gente, né, com nós Goiás aqui, né, nosso pessoal aqui em Goiás, mas eu não tenho nem gerador para isso, eu não tenho nem capacidade energética para desenvolver isso, por exemplo. Mas é nosso papel cobrar, né? Nosso papel cobrar. Qual é a qualidade do serviço que você presta se você não tem monitoramento, se você não tem transparência, né? Nós estamos no século XXI, isso não é custo, ele falou muito bem, é investimento, e para nós da área de segurança, isso é segurança para os trabalhadores, né? Com a palavra aí, doutor Raimundo. Doutor Raimundo? Engraçado eu ouvindo o Stefan falar, lembrando muito das nossas reuniões. E lá eu vi às vezes que o NHS é o que todos gostariam de ser quando crescer. E na realidade essa pandemia a gente tem visto que é o contrário. O SUS tem dado uma crescimento, essa menção honrosa aí ao PROAD SUS, principalmente quando ele com 3 pilares, que é o performance e eficiência, permanente, educação continuada e a própria inserção de inovação e tecnologia, pensando até na vertente trabalhador, trazendo também a possibilidade de aplicabilidade. E vendo e ouvindo, né, o Stefan falar, você percebe o quanto é ampla a dimensão de ação dos programas relacionados ao SUS, e aí vem a necessidade maior de boas práticas e uma boa gestão da maior parte das equipes que podem aproveitar essas ferramentas de maneira mais adequada. Lembrando só que no programa Todos pela Saúde, até pensando nessa vertente do cuidado com o trabalhador, existe a linha de apoio que foi criada e foi feito aí inúmeros atendimentos, trazendo essa dificuldade e prevendo essa dificuldade de suportar aí todo esse estresse aí que a pandemia vem trazendo. Mas, e aí resgatando o que o doutor Guilhermo trouxe, né, o SUS, ele é para os otimistas. E é interessante que quem trabalha com o SUS é otimista, percebe através que é possível alcançar utilizando-se existe toda uma preparação para que esse Sistema Único de Saúde ele seja aproveitado da melhor maneira possível. Fiquei feliz, mas muito encantado com um dos seus últimos slides, Stefan, que mostra ali aquela necessidade de se observar a assistência primária como sendo resolutiva para uma boa eficiência daquilo que vem na sua gradação quando a necessidade de ser utilizado. Então, é muito bom ver que dentro do Sistema Único de Saúde esteja-se hoje pensando em eficiência, em performance e em capacidade de se utilizar o recurso da maneira mais adequada, mas principalmente que seja capaz de trazer um conforto para todas as pessoas que estejam envolvidas, de pacientes a trabalhadores. Acho que a Organização Mundial de Saúde foi muito feliz
quando ela fez essa ligação entre o Dia Internacional de Segurança do Paciente associado com a segurança dos trabalhadores. Agradeço muito aí pela oportunidade e estado de pessoas que têm desenvolvido com maestria e com responsabilidade a utilização e o desenvolvimento do SUS é gratificante. Obrigado mesmo. Adriana. Obrigada, doutora Stephanie. Parabéns pela palestra, excelente. Falando dos sistemas, né? Quanto nós temos sistemas fragmentados, quantos sistemas nós temos, né? Regulação, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e vários sistemas de monitoramento, né? Que eles não se falam, isso dificulta bastante, né? A vida dos profissionais de saúde, a vida do paciente, né? E mais uma vez, isso a pandemia deixou em evidência, né? Mais uma vez. O cuidado, a gente fala, né, que antes ele era muito simples, pouco efetivo e relativamente seguro. Hoje ele é complexo, efetivo e potencialmente perigoso, né? Então a gente tem tanta tecnologia no serviço de saúde, né? E os sistemas estão ficando, né? A gente ainda não conseguiu colocar todos eles para falarem a mesma língua e ajudar. E temos diversos hospitais ainda que não tem nem ao menos um prontuário eletrônico, né? Que você vai lá e é tudo manual. E o quanto isso traz de danos, né? Quantos danos se tem com esse prontuário manual ainda? É o medicamento que não fez a leitura ali correta, é a letra, né, do médico, é a dosagem, o horário e várias outras consequências que a falta de uma tecnologia pode trazer, né? Um evento adverso. E a pandemia, mais uma vez, deixando tudo em evidência, né? Muito obrigada pela palestra. Eu vou passar a palavra novamente para a Jaqueline, não sei se ela tem mais alguma consideração. Obrigada. Eu só vou repetir uma coisa que eu acho que desde segunda-feira eu estou falando. O gestor não é suficiente que ele faça o que está escrito em normas, o legal. O legal, às vezes, é ultrapassado, o legal pode estar errado, pode estar na contramão do desenvolvimento técnico-científico. O legal tem problema, a gente sabe disso. A gente trabalha na aplicação das normas, a gente vê muito isso, né? Tem essas questões. Mas o gestor, ele tem que ter a gestão responsável, ela faz o que precisa, o que é necessário, e não somente o que é legal, né? O legal é o mínimo, às vezes muito abaixo, inclusive, do mínimo aceitável, em termos, inclusive, humanitários. Vocês sabem disso, né? Então, eu pauto muito assim, a nossa auditoria fiscal em cima do que é necessário, em cima da realidade e em cima do desenvolvimento técnico-científico. Senão, o que eu vou promover? Retrocesso ou atrasos. Eu nunca vou promover o desenvolvimento tecnológico, por exemplo. Então, eu falo muito para os meus colegas auditores, procuradores, juízes. Mas isso não tem nada escrito na lei que obrigue. Direito do trabalho é pautado pelo princípio da primazia da realidade. E nós, autoridades do trabalho, pelo princípio da proteção dos trabalhadores. Então, você tem que proteger os trabalhadores dentro da realidade, inclusive do conhecimento do que existe de novo. Senão, você vai promover retrocesso, você vai admitir, por exemplo, que uma instituição de saúde não tenha, por exemplo, uma alvará, por exemplo, ou uma licença lá dos bombeiros, porque a legislação que autoriza que o local que abriu em 1900 lá vai bolinha, não precisa ter inspeção do corpo de guarda. Como assim não tem que ter inspeção? Que absurdo é esse? Qual é a garantia da sua instituição que ela não vai causar nenhum dano? Em termos, falando de incêndio, mas assim,
Vamos falar de outros danos que a falta, né, de implantação, igual o Stefan falou, a aula do Stefan, então, adorei. Vou aplicar tudo isso na minha auditoria, viu, Stefan? Pode ter certeza. Vou transformar isso em notificação fiscal. Entendeu? Obviamente, sempre dialogando, empurrando para frente, né? Então, reitero, fazer o necessário, né, e não somente o legal. Isso é, acho que, algo que a gente tem que tentar, né, trabalhar a sensibilização e o convencimento dos gestores do nosso Estado, né? Obrigada, Adriana. Tá muda, Adriana. Pronto. Abriu. Doutor Raimundo, quer fazer mais alguma consideração? Vamos encerrando por hoje. Por hoje. Então, muito obrigada. Agradecê-los mesmo pela participação, doutor Stefan, pela disponibilidade, doutor Guilhermo, a todas as pessoas que se disponibilizaram por estar aqui hoje conosco mais uma vez, entendendo que o objetivo é trazermos a experiência do que outros têm vivido para que a gente consiga desenvolver. E nesse sentido, eu acho que hoje foi um momento ímpar, porque trouxe a perspectiva das inovações tecnologias e todo o planejamento que tem aí por trás do SUS, e trouxe também a vertente emoção, a vertente paixão de quem lida diretamente, está no dia a dia aí com os pacientes, que está com a equipe, liderando a equipe, que tem, de certo modo, transmitir isso também. O SUS, como o Guilherme disse, é para os otimistas. E eu acredito que nós temos que ser bastante otimistas sempre. Guilherme, fica à vontade. Eu só fazer umas declarações finais aqui. Agradecer, Estevão, pela sua aula, realmente uma aula diferenciada. E deixar claro que isso é o SUS, né? Trazer pessoas com uma experiência dessa, que estuda e que está extremamente atualizado com tecnologias, com mobilidade, com prontuário eletrônico, com integração de prontuários. Quer dizer, isso é o SUS. O SUS permite isso. Eu queria trazer um dado aqui, que o IBGE produziu uma pesquisa, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás, que o segundo maior desejo do brasileiro era ter um plano de saúde. Então, olha só a percepção do brasileiro. Ele tem necessidade de acesso à saúde. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem visto hoje que a população do Brasil tem acolhido o SUS. E eu acho que nós somos os responsáveis para fazer essa transformação, de mostrar para a população do Brasil que a saúde que eles têm, o SUS que eles têm, é o SUS gratuito. É o SUS que pode levar para essas pessoas carentes, que têm o sonho de ter um plano de saúde, eles podem ter a sua assistência de saúde gratuita, de qualidade, de forma que a gente realmente deve fazer o nosso sistema de saúde. Então, agradeço, doutora Jaqueline, mais uma vez pela participação. E Raimundo, muito obrigado. Adriana, muito obrigado por ter permitido esses momentos de hoje à noite que nos vai fazer um pouco mais feliz, com certeza. Grande abraço. Obrigada, doutor Guilherme, doutor Stefan, né, pela excelente palestra. E eu convido todos, né, que estão assistindo em casa para amanhã retornarem, amanhã mais um dia com um ciclo de palestras, né, que será excelente também, de grande aprendizado. Muito obrigada a todos, doutor Raimundo, doutora Jaqueline, tenham todos uma boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos, obrigada. Até amanhã. Até amanhã.